Esboço de uma teoria fenomenológica. O que talvez nos ajude em nossa pesquisa é uma observação preliminar que pode servir de crítica geral a todas as teorias de emoção com que deparamos, exceto talvez a teoria de Dembo. Tudo se passa para a maior parte dos psicólogos como se a consciência de emoção fosse primeiramente uma consciência reflexiva, isto é, como se a forma primeira de emoção, enquanto fato de consciência, fosse mostrar-se a nós como uma modificação de nosso ser psíquico, ou, para empregar a linguagem comum, fosse ser apreendida primeiro como um estado de consciência. E certamente é sempre possível tomar consciência da emoção como estrutura afetiva da consciência, dizer, estou com raiva, tenho medo e etc. Mas o medo não é originalmente consciência de ter medo, como tampouco a percepção deste livro não é consciência de perceber o livro. A consciência emocional é primeiramente irrefletida e, nesse plano, ela só pode ser consciência dela mesma no modo não posicional. A consciência emocional é, em primeiro lugar, consciência do mundo. Não é sequer necessário ter presente toda a teoria da consciência para compreender claramente esse princípio. Algumas observações simples podem ser suficientes, e é curioso que os psicólogos da emoção nunca tenham pensado em fazê-las. De fato, é evidente que o homem que tem medo de alguma coisa, mesmo se é uma daquelas angústias indefinidas que sentimos na escuridão, numa passagem sinistra e deserta e etc. É ainda de certos aspectos da noite, do mundo, que temos medo. E sem dúvida, todos os psicólogos notaram que a emoção é desencadeada por uma percepção, uma representação sinal e etc. Mas parece, segundo eles, que a emoção se afasta em seguida do objeto para se absorver nela mesma. Não é preciso refletir muito para compreender, ao contrário, que a emoção retorna a todo instante ao objeto e dele se alimenta. Descreve-se a fuga no medo, por exemplo, como se a fuga não fosse, antes de tudo, uma fuga diante de um certo objeto, como se o objeto evitado não permanecesse constantemente presente na fuga mesma, como se o tema, sua razão de ser, aquilo diante do qual se foge. E como falar da cólera, na qual se golpeia, injuria, ameaça, sem mencionar a pessoa que representa a unidade objetiva desses insultos, ameaças e golpes? Em uma palavra, o sujeito emocionado e o objeto emocionante estão unidos numa síntese indissolúvel. A emoção é uma certa maneira de apreender o mundo. É o que somente Dembo entreviu, embora não dê a razão disso. O sujeito que busca a solução de um problema prático está fora do mundo. Ele percebe o mundo a todo instante através de todos os seus atos. Se fracassa em suas tentativas, irrita-se. Sua irritação mesma é ainda uma maneira de como o mundo lhe aparece. E não é necessário que o sujeito, entre a ação que fracassa e a cólera, faça um retorno sobre si, intercale uma consciência reflexiva. Pode haver passagem contínua da consciência refletida, mundo agido, ação à consciência irrefletida, mundo odioso, cólera. A segunda é transformação da outra. Para compreender melhor o que segue, é necessário que o leitor tenha presente a essência da conduta irrefletida. Tende-se muito a acreditar que a ação é uma passagem constante do irrefletido ao refletido, do mundo a nós mesmos. Perceberíamos o problema e reflexão, consciência do mundo, depois perceberíamos a nós mesmos como tendo o problema a resolver, reflexão. A partir dessa reflexão, conceberíamos uma ação a ser cumprida por nós, reflexão. E então tornaríamos a descer no mundo para executar a ação irrefletida, considerando apenas o objeto agido. A seguir, todas as dificuldades novas, todos os fracassos parciais que exigem um estreitamento da adaptação, nos remeteriam de volta ao plano refletido. Daí um vai e vem constante que seria constitutivo da ação. Ora, é certo que podemos refletir sobre nossa ação, mas uma operação sobre o universo se executa, na maioria das vezes, sem que o sujeito abandone o plano irrefletido. Por exemplo, nesse momento escrevo, mas não tenho consciência de escrever. Dirão que o hábito tornou-me inconsciente os movimentos que faz minha mão ao traçar as letras. Isto seria absurdo. Talvez eu tenha hábito de escrever, mas não o de escrever tais palavras em tal ordem. De uma maneira geral, convém desconfiar das explicações pelo hábito.
Em realidade, o ato de escrever não é de modo algum inconsciente, é uma estrutura atual de minha consciência, só que ele não é consciente de si mesmo. Escrever é tomar uma consciência ativa das palavras enquanto elas surgem de minha pena. Não das palavras enquanto são escritas por mim. Apreendo intuitivamente as palavras enquanto têm essa qualidade de estrutura, de surgirem ex nihilo e, não obstante, de não serem criadoras por si mesmas, de serem passivamente criadas. No momento em que traço uma delas, não presto atenção isoladamente em cada uma das pernas de letras que minha mão forma. Estou num estado especial de espera, a espera criadora. Espero que a palavra, que sei de antemão, sirva-se da mão que escreve e das pernas de letras que ela traça para se realizar. E com certeza, não estou consciente das palavras da mesma forma que quando leio o que uma pessoa escreve, olhando por cima de seu ombro. Mas isso não quer dizer que eu esteja consciente de mim como escrevente. As diferenças essenciais são estas. Em primeiro lugar, minha apreensão intuitiva do que o meu vizinho escreve é do tipo evidência provável. Perceba as palavras que sua mão traça bem antes que ele as tenha traçado completamente. Mas no momento em que, lendo indep, percebo intuitivamente independente, a palavra independente se dá como uma realidade provável, à maneira da mesa ou da cadeira. Ao contrário, minha percepção intuitiva das palavras que escrevo me apresenta essas palavras como certas. Trata-se de uma certeza um pouco particular. Não é certo que a palavra certeza, que estou em via de escrever, vá aparecer. Posso ser interrompido, mudar de ideia. Mas é certo que, se aparecer, aparecerá desta maneira. Assim, a ação constitui uma camada de objetos certos no mundo provável. Digamos, se quiserem, que elas são prováveis enquanto seres reais futuros, mas certos enquanto potencialidades do mundo. Em segundo lugar, as palavras que meu vizinho escreve nada exigem. Contemplo-as em sua ordem de aparecimento sucessivo, assim como olho uma mesa ou um cabide. Ao contrário, as palavras que escrevo são exigências. É o modo mesmo como as percebo, através de minha atividade criadora, que as constitui como tais. Elas aparecem como potencialidades que devem ser realizadas, não que devam ser realizadas por mim. O eu não aparece de modo algum aqui. Sinto simplesmente a atração que elas exercem. Sinto objetivamente a exigência delas. Vejo-as realizarem-se e, ao mesmo tempo, reclamarem realizar-se ainda mais. E posso perfeitamente pensar as palavras que meu vizinho traça como exigindo dele sua realização. Não sinto essa exigência. Ao contrário, a exigência das palavras que traço é diretamente presente, sentida e pesada. Elas puxam e conduzem minha mão, mas não à maneira de pequenos demônios espertos e ativos que a empurrariam e puxariam. Elas têm uma exigência passiva. Quanto à minha mão, tenho consciência dela no sentido de que a vivo diretamente como instrumento pelo qual as palavras se realizam. É um objeto do mundo, mas é ao mesmo tempo um objeto presente e vivido. Eis que agora hesito, escreverei, logo ou por conseguinte. Isto não implica de modo algum um retorno sobre mim mesmo. Simplesmente as potencialidades, logo e por conseguinte, aparecem enquanto potencialidades e entram em conflito. Tentaremos, noutra parte, descrever em detalhe o mundo agido. O que importa aqui é apenas mostrar que a ação como consciência espontânea e refletida constitui uma certa camada existencial do mundo, e que não há necessidade de ser consciente de si como agente para agir, muito pelo contrário. Em suma, uma conduta irrefletida não é uma conduta inconsciente. Ela é consciente dela mesma, não teticamente, e sua maneira de ser teticamente consciente dela mesma é transcender-se e perceber-se no mundo como uma qualidade de coisas. Assim, pode-se compreender todas as exigências e as tensões do mundo que nos cerca. Assim, pode-se traçar um mapa ordológico de nosso Umwelt, mapa que varia em função de nossos atos e de nossas necessidades. Só que, na ação normal e adaptada, os objetos a realizar aparecem como devendo ser realizados por certos caminhos. Os próprios meios aparecem como potencialidades que reclamam a existência. Essa apreensão do meio como o único caminho possível para chegar ao objetivo, ou se há N meios como os únicos N meios possíveis, etc., podemos chamá-la a intuição pragmatista do determinismo do mundo. Desse ponto de vista, o mundo que nos cerca, o que os alemães chamam de Umwelt,
O mundo de nossos desejos, de nossas necessidades, de nossos atos, aparece como que sulcado por caminhos estreitos e rigorosos que conduzem a esse ou aquele objetivo determinado, isto é, ao aparecimento de um objeto criado. Naturalmente, aqui e ali, um pouco em toda parte, são armadilhas e emboscadas. Poder-se-ia comparar esse mundo às peças móveis das máquinas de caça-níqueis, nas quais se fazem rolar bolas. Há caminhos traçados por fileiras de hastes metálicas e, geralmente, no cruzamento dos caminhos há buracos. É preciso que a bola percorra um trajeto determinado, tomando caminhos determinados e sem cair nos buracos. Esse mundo é difícil. Essa noção de dificuldade não é uma noção reflexiva, que implicaria uma relação a mim. Ela está aí no mundo. É uma qualidade do mundo, que se dá na percepção, exatamente como os caminhos em direção às potencialidades e as próprias potencialidades e as exigências dos objetos, livros que devem ser lidos, calçados que devem ser consertados, etc. É o correlativo noemático de nossa atividade empreendida ou simplesmente concebida. Agora podemos conceber o que é uma emoção. É uma transformação do mundo, quando os caminhos traçados se tornam muito difíceis, ou quando não vemos caminho algum, não podemos mais permanecer no mundo tão urgente e tão difícil. Todos os caminhos estão barrados, no entanto, é preciso agir. Então, tentemos mudar o mundo, isto é, vivê-lo como se as relações das coisas com as suas potencialidades não estivessem reguladas por processos deterministas, mas pela magia. Entendamos bem que não se trata de um jogo. Estamos acuados e nos lançamos nessa nova atitude com toda a força de que dispomos. Entendemos também que essa tentativa não é consciente enquanto tal, pois então seria o objeto de uma reflexão. Ela é, antes de tudo, a captura de relações novas e de exigências novas, só que a captura de um objeto, sendo impossível, o engendrando uma tensão insustentável. A consciência capta ou tenta captá-lo de outro modo, isto é, transforma-se precisamente para transformar o objeto. Em si, essa mudança na direção da consciência nada tem de estranho. Encontramos milhares de exemplos de tais transformações na atividade e na percepção. Procurar, por exemplo, um rosto dissimulado numa gravura charada, onde está o caçador, é conduzir-nos perceptivamente diante de uma gravura de uma maneira nova, é comportar-nos diante dos ramos de uma árvore e postes telegráficos da imagem como diante de um caçador, é realizar os movimentos dos olhos que faríamos diante de um caçador, mas não percebemos esses movimentos como tais. Através deles, uma intenção que os transcende e da qual são os elementos dirige-se às árvores e aos postes que são percebidos como caçadores possíveis, até que subitamente a percepção cristaliza-se e o caçador aparece. Assim também, de uma mudança da intenção, como numa mudança de conduta, aprendemos um objeto novo ou um objeto antigo de uma maneira nova. Não há necessidade de colocar-se primeiro no plano reflexivo. A legenda da gravura serve de motivação diretamente. Buscamos o caçador sem abandonar o plano irrefletido, ou seja, um caçador potencial aparece, vagamente localizado na imagem. Deve-se conceber do mesmo modo a mudança de intenção e de conduta que caracteriza a emoção. A impossibilidade de achar uma solução ao problema, aprendida objetivamente como uma qualidade do mundo, serve de motivação à nova consciência irrefletida, que capta agora no mundo, de outro modo, e sob um novo aspecto, consciência irrefletida que ordena uma nova conduta, através da qual esse aspecto é captado e serve de elemento à intenção nova. Mas a conduta emotiva não está no mesmo plano que as outras condutas. Ela não é efetiva. Não tem por finalidade agir realmente sobre o objeto enquanto tal por meios particulares. Ela busca conferir ao objeto por ela mesma, sem modificá-lo em sua estrutura real, uma outra qualidade, uma menor existência, ou uma menor presença, ou uma maior existência, etc. Em suma, na emoção, é o corpo que, dirigido pela consciência, muda suas relações com o mundo, para que o mundo mude suas qualidades. Se a emoção é um jogo no qual acreditamos. Um exemplo simples fará compreender essa estrutura emotiva. Estendo a mão para pegar um cacho de uvas. Não consigo pegá-lo. Está fora do meu alcance. Sacudo os ombros, torno a baixar a mão, murmuro. Estão muito verdes, e me afasto. Todos esses gestos, essas palavras, essa conduta, não são percebidos por eles mesmos. Trata-se de uma pequena comédia que representa debaixo do cacho para conferir às uvas a característica muito verdes, a qual pode servir de sucedâneo à conduta de que não posso executar.
Elas se apresentam de início como uvas a serem colhidas, mas essa qualidade urgente logo se torna insuportável, porque a potencialidade não pode ser realizada. Essa tensão insuportável, por sua vez, torna-se motivo para ver na uva uma nova qualidade, muito verde, que resolverá o conflito e suprimirá a tensão. Só que não posso conferir quimicamente essa qualidade às uvas. Não posso agir sobre o cacho pelas vias ordinárias. Então capto o amargor da uva, muito verde, através de uma conduta de aversão. Confiro magicamente à uva a qualidade que desejo. Aqui, a comédia, só em parte é sincera. Mas, se a situação é mais urgente e a conduta encantatória for efetuada com seriedade, eis a emoção.